A operação de M&A ela pode ser utilizada como uma estratégia de crescimento da própria empresa, você olhando como uma etapa de compra de outras empresas. A gente traz atividades correlatas que fazem parte da cadeia para dentro do grupo econômico. Porque a resposta principal da operação de M&A é tempo. No final das contas, o que eu estou comprando é tempo. Está começando mais um podcast Gestão em Ação. O podcast que tem como objetivo trazer para você, pequeno e médio empresário, ferramentas e insights práticos para você melhorar a gestão e a estratégia do seu negócio. Hoje a gente vai falar um tema aqui muito importante, que são as fusões e aquisições. E a gente trouxe grandes parceiros da Supra para falar um pouco desse assunto e desmistificar um pouco esse assunto. Afinal, fusões e aquisições são aplicáveis só para a grande empresa ou isso também é aplicável à pequena empresa? Quais são os riscos, quais são os processos para fazer isso acontecer? E hoje a gente está aqui com o Dr. Diego Falcão e a doutora Amanda Guazelli, que são parceiros da Supra, a gente tem clientes em comum e são pessoas também que eu admiro muito o trabalho. Eles são especialistas em M&A e também em planejamento societário. Sejam bem-vindos, doutor Diego, doutora Amanda. E aí, pessoal, para começar, se vocês pudessem se apresentar, falar um pouquinho mais da trajetória de vocês com M&A, com planejamento societário, para quem ainda não conhece vocês. Não, com certeza. Obrigado pelo convite para a gente estar aqui conversando com você. A admiração ela é recíproca, tanto com você e com a própria Supra. E até para explicar um pouco onde esses dois universos se conversam. Você falou, a gente trabalha muito com M&A, trabalha com governança, planejamento, e isso vem muito da rotina que nós temos e dessa jornada que eu tenho há 20 anos já no escritório. Eu sou sócio do escritório já, Roque Otranto Camargo, já tem 20 anos. E a minha origem é de M&A, tá? E M&A, fusões e aquisições, chame da forma como quiser. E ao longo desse tempo, a gente passou por centenas de operações, literalmente centenas de operações. E muitas operações deram certo, algumas operações morreram logo no início, outras deram certo na questão de assinatura, mas elas falharam no dia seguinte da assinatura. E a gente foi se esforçando para entender o porquê que tinha essa diferença entre as operações que davam certo e as operações que não davam certo. E um dos diagnósticos que foi feito foi exatamente essa falta das estruturas de governança, uma governança societária, uma governança corporativa, o quanto isso impactava na maturidade da empresa estar apta a participar de uma operação dessa, ou de entregar o que de fato estava sendo vendido, ou de receber o que estava sendo comprado. E foi aí que a gente começou a cada vez mais trabalhar em temas de planejamento societário, planejamento sucessórios, como uma etapa preparatória e necessária para aquelas pessoas que, de fato, querem um dia se arvorar, querem arriscar ou, da forma como quiser, participar de uma operação de fusões e aquisições. Legal, as áreas acabam sendo bem correlatas, né? Fusões e aquisições e esse planejamento societário, governança, planejamento sucessório. Interessante. Doutora Amanda. É um prazer estar aqui com você, com vocês, né, para conversar um pouco sobre esses assuntos e para contar um pouquinho também da minha trajetória. Ela, no final, ela é muito parecida com a do Diego, mas eu tenho uma origem um pouco diferente. Eu costumo falar que eu sou uma advogada de origem e como fio condutor da minha carreira contratualista. Eu comecei a minha carreira trabalhando com M&A, mas aí eu dei uma desviada durante um tempo da minha carreira. Eu acabei, por questões que a gente não planeja, mas que vão aparecendo, trabalhando muito com direito imobiliário. Então, eu fiquei 10 anos da minha carreira muito dedicada ao direito imobiliário e ao planejamento patrimonial. E, mais recentemente, em 2022, recebi um convite para fazer uma mudança dentro do escritório que eu estou hoje, já estou há mais de 10 anos mesmo, né, que nós estamos. Recebi um convite de um advogado, que para mim é um dos maiores advogados de M&A, que é o Diego, para a gente trabalhar junto, voltar a trabalhar a cooperação de M&A. Então, eu retornei aí para minhas origens, né, nessa época. E, como o Diego falou, a gente... essa experiência, né, trabalhando com empresa familiar, a gente sempre viu a relevância da governança, do planejamento
para as operações de M&A. Então, acaba que as duas coisas se desenvolvem muito conjuntamente, né? A gente fala que é dos dois lados da mesma moeda. Então, a gente tem o M&A de um lado e a governança do outro. E hoje em dia a gente desenvolve trabalhos nessas frentes, né? Tanto em operações de M&A, mas também muito antes dela acontecer, trabalhando governança, planejamento patrimonial, sucessório das empresas e das famílias empresárias. Legal, pessoal, sejam bem-vindos. Eu estou muito animado em ter vocês aqui. E eu acho que uma pergunta-chave aí para a gente começar, né, e até introduzir citando isso, afinal, M&A também é para pequenas empresas? Porque já assusta, né? Você já tem uma sigla em inglês, né? Então, o empresário pequeno, talvez o cara que está ali nos escutando, que fatura 1 milhão mês, 2 milhões mês, 500 mil mês, ele fala, poxa, isso não é o meu universo, né? Isso é o universo de grandes empresas, de Sadi Perdigão, ou de, enfim, e por aí vai. Isso é aplicável à pequena empresa, doutor Diego? Não, com certeza. Essa daqui é uma visão muito parecida com as questões de governança. Imaginar que governança é algo só aplicável a uma companhia aberta é a mesma visão de imaginar que uma operação de M&A ela seria aplicável apenas a grandes operações, grandes empresas com faturamentos perto de bilhão, 300, 400 milhões. Para isso, é importante, até você falou do termo em inglês, desmistificar o que é uma operação de M&A de verdade. Uhum. Então, vamos tirar o nome M&A. A hora que a gente fala fusões e aquisições, na tradução brasileira, estou falando compra e venda de empresas, mas muito mais do que isso. Combinações de negócio. Tá? O M&A não é única e exclusivamente eu pensar que eu tenho uma empresa e eu tenho que prepará-la para vender por um valor astronômico, um valor que faça sentido. A operação de M&A ela pode ser utilizada como uma estratégia de crescimento da própria empresa, você olhando como uma etapa de compra de outras empresas. Mas não só compra, não necessariamente cheque. Às vezes alguns contratos de parceria, eles tem uma dinâmica muito parecida com o que a gente tem numa operação de M&A, de entender quem é o parceiro, quais são as fragilidades, quais são os riscos, quais são as proteções contratuais que eu preciso ter, como conduzir essa negociação durante toda essa etapa. Então, entender que, a hora que a gente fala de M&A, o que a gente está falando é como eu consigo colocar uma ferramenta na mão de um empresário para que ele consiga ou bem monetizar um negócio que ele já tenha, ou expandir este negócio com outras estratégias que não seja apenas o crescimento orgânico. Então, pensar no M&A apenas para empresa grande é a mesma coisa que ter um telefone celular e achar que ele funciona exclusivamente para ligações. Tem outras funcionalidades, tem muitas utilidades que uma operação de M&A, uma negociação, uma parceria podem gerar, principalmente para o médio e para o pequeno empreendedor. Legal, eu acho que é interessante citar, numa escala muito pequena, isso já aconteceu com a Supra, tá? Então, para quem está ouvindo, a gente tinha, há 10 anos atrás, lá em 2016, eu fundei a IBR Consultoria, e lá por volta do ano de 2020, 2021, mais ou menos, a gente se aproximou de uma consultoria chamada Supra. E aí a gente falou, poxa, a gente está próximo, com o mesmo objetivo de crescer. Na época a IBR tinha umas 5 pessoas só, na Supra tinha 5 pessoas. A gente falou, poxa, vamos juntar, né? Ou seja, vamos fazer uma fusão, um casamento das duas empresas. E a gente, de fato, se juntou, né? Então virou Supra IBR por causa disso. E foi muito interessante que a gente agregou ali, né? Cada um entrou com seus pontos fortes ali, com suas características. E a empresa acelerou, né, muito mais, né? Então, do ano de 2021, 2022 até agora, 2026, a gente cresceu muito. Então, ok, isso é uma escala mínima, mas eu acho que é interessante citar esse exemplo, pessoal, para falar como que pode ser aplicável para você que está assistindo, né? Então, de fato, e hoje na Supra, né, a gente trabalha também com M&A de pequenas empresas, né? Então, isso é muito, muito aplicável, né? Então, você comprar um concorrente, um fornecedor, ou duas pequenas empresas se juntarem e formarem, né, uma nova empresa. Então, são N questões que eu queria ouvir um pouco de você, Amanda. Quais são esses formatos? Eu posso falar Amanda? Claro, Às vezes é favor. doutora Amanda, às vezes doutor Diego, às vezes eu falo pelo nome, enfim, cada hora eu chamo de um jeito, né? Mas quais são as formas? O que é o M&A? Quais são as formas que ele pode acontecer?
Não, legal, bacana. Acho que o Diego já trouxe um ponto muito importante, né? Se a gente tira os termos em inglês, as coisas já ficam um pouco mais fáceis de entender. Então, se a gente pudesse traduzir, né, um M&A para compra e venda total ou parcial de empresa e combinação de negócios, acho que a gente já começa a deixar um pouco mais palpável o que é uma operação de M&A. E aí a gente tem vários objetivos, várias formas que podem estruturar uma operação de M&A. Então, se a gente pensa pelo lado comprador, né? A gente pode ter a pura e simples compra e venda de empresa, então compra de 100% de uma empresa, venda de 100% de uma empresa, mas a gente tem aí no meio do caminho várias outras possibilidades. A gente tem a possibilidade do M&A ser utilizado para um investimento na empresa. Então, eu quero trazer alguém que vá capitalizar dentro da empresa. Por isso, eu posso vender uma parte das ações, né? Eu posso fazer um mútuo que na frente vai ser convertido em ações. Então, são algumas estruturas que a gente tem para trazer investidor. A gente pode pensar também em verticalização de atividades, né? Eu tenho uma empresa, que nem a gente discutiu um pouco mais cedo, eu tenho uma clínica médica, e eu vejo que são muitos exames que são feitos, né, pelos pacientes, enfim, tem uma correlação com a atividade que eu exerço, eu posso trazer um laboratório para a estrutura desse grupo. Então, é uma forma da gente verticalizar a atividade, né? A gente tem exemplos, né, farmacêuticas, por exemplo, que tem papelaria, porque elas verticalizaram a produção das caixas de remédio. Então, a gente traz atividades correlatas que fazem parte da cadeia para dentro do grupo econômico. Outros tipos, eu posso ter na parte, na combinação de negócios, uma joint venture para juntar duas empresas para desenvolver uma operação, algum negócio, né, uma atividade. Que mais? Deixa eu ver se não está me escapando. No final das contas, é um leque muito grande de oportunidades de crescimento. Tá? E até para trazer a vantagem de ter essa operação, tudo vai se resumir a uma resposta só, mas para isso eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta para você. Quantos anos você tem hoje? 39. 39. Dessa pergunta eu vou pedir para todo mundo que está ouvindo que responda mentalmente também. Qual é o tamanho do cheque que eu preciso assinar para, a partir de agora, você ter 45, eu comprar os seus próximos 6 anos de vida? Não tem como. Não tem como. A minha resposta certamente é a mesma e provavelmente boa parte das pessoas que estão ouvindo é a mesma. Agora, por que a gente tem essa resposta quando a gente está falando da nossa vida pessoal? O tempo é muito importante e não da nossa empresa. Porque a resposta principal da operação de M&A é tempo. No final das contas, o que eu estou comprando é tempo. Ou seja, eu posso tranquilamente desenvolver um novo produto. Quanto tempo demora para eu desenvolver esse produto? Quanto recurso eu vou ter que envolver nisso? Qual é a chance de dar certo e dar errado? Eu posso simplesmente olhar para um parceiro ou uma outra empresa que tem este produto complementar e fazer uma operação de M&A. Eu encurto em 3 anos, 5 anos, expandir mercado. Eu gostaria de começar a atuar em Minas Gerais, eu tenho uma empresa em São Paulo. Eu posso achar um lugar para alugar, contratar pessoas, treinar pessoas, mas eu posso olhar para alguém que já esteja lá e de uma forma mais rápida expandir esse mercado. Então, todas essas frentes que nós vemos de o M&A funcionando, na prática estou comprando tempo. É market share, é novo produto, verticalização, tecnologia, aquisição de pessoas é muito importante. As últimas operações nos últimos anos é o people hire. Você está comprando a empresa, mas você está olhando muito para as pessoas que ali estão, seja C-level, o executivo, o dono, que é alguém que tem muito a agregar, ou as pessoas que já estão em uma equipe integrada e fazem uma boa entrega. Então, o tempo é o que faz a diferença no M&A. Então, todas as vezes que você for tomar uma decisão, olhe para essa operação. Faz sentido eu seguir de forma orgânica? Qual seria a consequência de eu seguir via uma operação de compra? Um contrato de parceria, você não precisa ter um cheque. Exato. Não é necessariamente eu preciso colocar a mão no bolso para trazer alguém. Às vezes um simples contrato, ele vai ter a dinâmica de um M&A, mas você consegue um crescimento mais acelerado.
E tem a outra ponta também, né? Tem essa questão do tempo que o Diego colocou bem, e tem também a resolução de problemas, né? A gente pensa no M&A muito como a compra, enfim, combinação de negócios, mas ele também pode ser uma cisão, uma separação de negócios e atividades da empresa por conta, às vezes, de uma briga, de um desentendimento ou até de objetivos diferentes, né? Às vezes a gente tem ali uma empresa com pessoas muito fortes e com objetivos diferentes, e a solução para que se resolva algum desentendimento pode ser cindir e separar em novos negócios essa empresa. Então, tem aí uma gama grande de possibilidades que a gente pode abarcar dentro do M&A. Legal. É um leque muito grande, né? Então, assim, para quem está assistindo, eu acho que é interessante tentar enxergar o que é aplicável, né, para o seu negócio. Você comprar um concorrente, você comprar um fornecedor, você vender parte da sua empresa, você vender a totalidade da sua empresa. Por exemplo, várias empresas não têm sucessores. Então, peraí, deixa eu vender a minha empresa porque eu tenho um negócio de hotelaria, os meus filhos estudaram medicina, eu preciso vender o meu negócio. E porque é um patrimônio. É muito triste quando a gente vê um negócio fechando por falta de sucessor. Então, você pode vender até para antecipar capital. Esse ponto que você falou foi bem interessante, Diego, sobre a velocidade. E tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Marcelo Germano, lá de Florianópolis. Ele é da área educacional, né, de gestão empresarial. E ele falou assim, você ter uma empresa, você consegue levar um estilo de vida bacana se for uma empresa lucrativa. Mas você fica rico de verdade se você vender sua empresa. É onde muda o patamar. Então, muitas vezes a gente pensa na empresa como geradora de lucro ou geradora de caixa para a nossa vida. Isso é importante e talvez é o principal objetivo, mas a gente não pensa na empresa como geração de equity. A empresa também, né, e quando a gente fala equity aqui é de ativo, de valor. A empresa, ela vai se valorizando, tendo um valor cada vez mais alto. E aí, se você vende a empresa, você está comprando a realização de lucros futuros, né? Então, a título de exemplo, se sua empresa te dá, falar aqui no nível menor, 20 mil de lucro por mês, vamos colocar 250 mil de lucro por ano. E aí você consegue vender essa empresa, por exemplo, por 5 milhões, por 10 milhões. Poxa, quanto tempo que demoraria você a oferir todo esse lucro para o seu bolso? Então, você está realizando antecipadamente. E às vezes o empresário pode falar, poxa, mas o que eu faço da vida agora? Tem N opções para você, né, fazer depois. Então, o vender a empresa é algo que é importante estar na cabeça do empresário, né? Vender é algo real. O fundir com concorrente também, nesse mercado competitivo, é muito real, né? Então, eu comentei aqui da Supra com a IBR alguns anos atrás, mas a gente já teve algumas sondagens de consultorias pensando assim, poxa, vamos juntar, vamos casar aqui para a gente ficar mais forte e maior, enfim. E eu acho que um ponto legal, né, além dessa questão da complementariedade que a Amanda trouxe, da velocidade que o Diego trouxe, tem uma questão da eficiência operacional, né? Hoje, muitas empresas, exemplo, o ramo farmacêutico, às vezes faz um grupo de compra para comprar em conjunto para conseguir desconto. Mas um outro jeito vamos juntar todas as empresas e virar uma só para a gente conseguir maior poder de barganha? E aí também traduzindo para o microempresário, pequeno empresário. Imagina que você tem uma pessoa no financeiro e você está juntando com uma outra empresa que tem também uma pessoa no financeiro. Ao juntar, vocês vão continuar só com uma, não precisa das duas. Então, essa outra pessoa que deixou de ter, isso vira lucro, né? Você reduziu o custo da empresa. Contabilidade, eu tenho uma contabilidade que eu pago R$ 2.500, outra empresa R$ 2.500. Juntei duas empresas, às vezes eu vou pagar só uma contabilidade, mesmo que seja um pouquinho mais caro, mas aí vira de fato lucro. Então, além da velocidade, né, que foi falado por vocês, além da complementariedade, eu acho que um ponto também interessante é essa eficiência, né, operacional aí que a gente ganha.
E aí, pessoal, a gente vai vendo, né? E vocês estão o dia inteiro com isso. Lá na Supra a gente, de alguma forma, também trabalha, mas não é hoje o nosso principal foco, né? Mas existe um movimento aí de consolidação de mercado, né? De competição cada vez maior e empresas se juntando, né, para ganhar isso. Se vocês pudessem falar um pouco desse movimento, seja no ramo de saúde, farmacêutico, pet shop, etc. Não, com certeza. Acho que a consolidação de mercado ela é um reflexo do tipo de mercado que nós temos hoje. Diferente de 40, 50 anos atrás, hoje as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida. O acesso à informação é muito mais rápido, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de novas tecnologias e essa agilidade, essa correria até, por assim se dizer, do mercado é o que vai fazendo que as pessoas procurem cada vez mais uma consolidação para elas conseguirem suportar este mercado. Então, você ficar muito fragmentado no mercado, se outras duas pessoas se juntam, talvez você já fique para trás, porque você não vai ter a mesma eficiência operacional que essa pessoa tem e cada vez mais você vai perdendo espaço de mercado. Então, se a gente a gente gosta muito de falar de casos que dão certo, mas talvez o que a gente mais aprende é com os casos que dão errado. Tem até o viés cognitivo, né, o viés da sobrevivência, que é a história do avião que ia para a guerra, a hora que ele voltava cheio de furo de bala e as pessoas colocavam chapa de aço exatamente no lugar que tinha os furos. Até que um matemático olhou e falou, olha, a gente está fazendo errado. A gente está olhando para os aviões que voltaram. Ou seja, o que tomou tiro na asa, ele conseguiu voltar. Talvez o que a gente tenha que olhar é para os que não voltaram. Aonde não está tomando tiro, é ali que eu preciso fortalecer para caso tome tiro consiga voltar. Então, olhar para casos que deram errado são ótimos exemplos para a gente conseguir aprender e crescer. E esse exemplo de perder o time, poxa, o Instagram tentou comprar o Snapchat. Não comprou porque o preço não está certo. O Snapchat saiu do mercado. O Yahoo quase foi vendido, era a proposta bilionária, estavam discutindo o preço, passou o tempo. De novo, é uma análise de custo e benefício de quem quer comprar. Faz sentido eu comprar? Faz. Por esse preço não, nesse tempo não, eu vou desenvolver o meu próprio. A hora que eu tenho mais musculatura e desenvolvo o meu próprio negócio ou compro um outro concorrente, esse que foi preterido na operação, pode ser que ele saia completamente do mercado. Então a gente tem vários exemplos de operações que a não continuidade de uma operação de M&A fez com que essa pessoa fosse expulsa do mercado porque ela não teve a musculatura para acompanhar o desenvolvimento desse mercado. Então, a consolidação ela segue muito essa linha. A agilidade do mercado força com que essas empresas se consolidem para que elas continuem atendendo clientes mais ágeis, canais mais ágeis de venda, seja produto, seja serviço, tecnologias cada vez mais diferentes surgindo de um dia para o outro. Então, o IA é agora. Antes disso, estavam falando de outra tecnologia, blockchain. Olha 50 anos de desenvolvimento, olha 5 anos. Então, estamos num momento acelerado. E a consolidação é o reflexo disso. Eu acho que também tem um ponto que as fronteiras da concorrência mudaram, né? Antes a gente tinha negócios muito mais localizados geograficamente. Hoje, com o digital, a gente não tem essa fronteira geográfica tão posta ali, ela não é uma barreira mais. Então, a gente tem a digitalização, a forma de venda mudou, e com isso eu não estou concorrendo com a farmácia do bairro, né? Eu estou concorrendo com as grandes farmácias do Brasil todo, que vendem online, que entregam, às vezes, em meia hora na minha casa, né? É mais fácil do que a pessoa ir caminhando até a farmácia ali do bairro, mais rápido. Então, esse é outro ponto que alterou a dinâmica dos negócios e, por isso, para se manter vivo, a consolidação de negócios acaba sendo um caminho. E até nesse exemplo, permite um caso público para as pessoas entenderem que não precisa ser uma operação gigantesca para mudar o mercado. Tem pouco tempo que saiu uma notícia que o Mercado Livre fez a aquisição de uma farmácia pequenininha, se eu não me engano era no Jabaquara, aqui em São Paulo. Ele não estava preocupado com o estoque dela, mas regulatoriamente eu só posso vender medicamento se eu sou uma farmácia autorizada. A hora que ele passa a ter dentro do grupo dele um CNPJ autorizado a fazer uma operação farmácia, ele consegue dentro do marketplace dele vender, distribuir. Então ele vai aumentar estoque, vai comprar um outro galpão. As farmácias ficaram desesperadas, porque o Mercado Livre já tem uma logística interessante. Em outro caso recente que aconteceu, saiu a semana passada retrasada, que o Nubank comprou um banco.
Por que que o Nubank comprou um banco? Ele está atrás dos clientes desse banco? Ou é a região? Não, o Nubank não era banco. O Nubank era uma instituição de pagamento, ele tinha algumas autorizações, mas não autorização para ser banco. Só que pelo Banco Central, para ser banco, para ter o nome banco, bank ou variáveis, você precisa ser um banco. Então, certamente ele pensou, a gente volta para a questão do tempo. Eu posso tranquilamente contratar advogados, fazer um plano, submeter para o Banco Central um pedido de autorização para eu virar banco. Quanto tempo demora isso? Será que não é mais fácil olhar para um banco um pouco menor, fazer a aquisição e eu passo a ter dentro do meu grupo um CNPJ que tem autorização para ser banco? Então, é isso que a gente fala de abrir um pouco o leque. O M&A não é vender a sua empresa para colocar dinheiro no bolso necessariamente. São operações que podem te dar vantagem competitiva, eficiência, tudo que a gente vem falando nos últimos minutos. É sensacional esses insights que vocês estão falando e está me vendo aqui vários casos e clientes Então, olha que interessante, o M&A a gente está comprando velocidade, né? E aí eu acho que é um risco interessante que o empresário, em geral, ele é otimista, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, com ser otimista, porém é uma característica interessante, né? Os otimistas é que fazem as coisas acontecerem, que são os, né, sonhadores e que muitas vezes, quando eles realizam esses sonhos, as coisas acontecem. Mas por ser otimista demais, muitas vezes ele pensa que no final vai dar tudo certo. E nem sempre é assim. Às vezes ele vai ficar pelo caminho. Às vezes, quantas empresas quebram, né? Então, às vezes a empresa vai ficar pelo caminho, a saúde financeira da empresa vai piorando. Então, por que não eu consolidar, eu ficar mais forte, eu comprar, né, essa velocidade, comprando um concorrente ou vendendo a minha empresa ou me juntando, né, com um concorrente, não necessariamente comprando e falando assim, vamos juntar aqui, né, minha empresa e a sua e vamos ficar mais forte, comprar em maior quantidade, conseguir desconto de fornecedor, reduzir alguns custos, né, que estejam duplicados. Então, ao mesmo tempo que você tem velocidade, né, ganha velocidade, isso sim é uma estratégia. O empresário tem que ter muito cuidado com esse otimismo. Ele precisa ter uma humildade de entender assim, peraí, as coisas cada vez estão mais aceleradas. Então eu não posso acreditar em um milagre que minha empresa às vezes está piorando a margem, está piorando ao longo do tempo e que vai dar a volta por cima porque alguma coisa vai acontecer. Não necessariamente, né? Então é importante fazer parte da pauta e do pensamento estratégico, do planejamento estratégico das pequenas empresas, esse assunto de M&A. Né? E até por isso a gente trouxe aqui. E aí tem essa questão do timing, né, que vocês falaram. Né? Muitas vezes eu acho que falta... o empresário acaba perdendo o timing por acreditar que as coisas vão acontecer, por faltar humildade e por acreditar, às vezes, que o negócio vale mais do que de fato vale. Né? Isso a gente vê muito no mercado imobiliário, a doutora Amanda foi do mercado imobiliário. Né? No mercado imobiliário, você quer vender uma casa, a sua casa, em geral você coloca um preço muito maior do que vai conseguir. E a mesma coisa é a empresa. Peraí, será que ela vale isso tudo mesmo? Será que... E às vezes, não, é porque tem um componente emocional ali, e aí a pessoa coloca aquele valor do componente emocional. Então precisa ser pé no chão, um estudo legal para o empresário fazer. É sempre fazer o valuation da sua empresa, né, que é o cálculo do valor da empresa. Né? Então, a gente, na Supra, por exemplo, a gente faz isso, e tem várias consultorias que trabalham com isso. Né? Mas queria discutir com vocês essa questão de timing. Né? Qual que é o timing certo? Quando que o empresário tem que estar pensando nisso e para não perder esse timing? Acho que pensando, como você disse, tem que estar sempre pensando, né? Isso não pode sair da agenda. Eu acho que um ponto interessante, você trouxe muito bem, né? Quem cria o negócio costuma, de fato, dar mais valor para aquele negócio, né? Quase um filho. Uhum. Enfim, você está envolvido ali diariamente, conhece tudo daquele negócio, então acaba sempre, ou muitas vezes, superestimando, né? O empresário tem que ser otimista mesmo, porque num país como o nosso, se você não for super otimista, você não vai empreender. E aí, eu acho que a importância de ter, desse empresário ter assessores que consigam ajudá-lo a enxergar, de fato, as informações certas sobre a empresa, né? A arrumar a casa se for preciso e a enxergar com clareza os dados,
os valores, o que de fato tem ali de valor econômico e financeiro. E aí aqui a gente tem que tirar da mesa o emocional, né? Enfim, o empresário costuma ter essa carga, mas quando a gente vai olhar na empresa com essa possibilidade do M&A, a gente tem que tirar um pouco esse fator emocional da mesa e trazer os dados e números. E os assessores, eu acho que podem ajudar o empresário a ter essa visão externa, como as outras pessoas vão enxergar a sua empresa. A informação é poder, então eu ter a informação correta sobre a minha empresa já diferencia, né? Já faz com que eu consiga olhar para esses assuntos, né? Tem pauta, M&A, enfim, governança, esses outros assuntos, de uma forma mais clara, mais objetiva, mais próxima da realidade do mercado. E aí, tirando de novo o fato emocional de se vale ou não vale, é o que o mercado enxerga. Então, o timing, ele é que nem investir em bolsa, em ação. A gente nunca vai chegar no pico máximo, né? Se você fica sempre buscando o máximo, olhando essa perspectiva de venda da empresa, possivelmente você vai errar. Então, a métrica tem que ser outra do que só vender no máximo, né? São os outros objetivos que estão envolvidos. Então, quando você pensa numa operação de venda da empresa, o que está levando você a vender? Eu não tenho um sucessor, ou quero vender para empreender de outra forma, ou quero realizar esse investimento, né? Qual é o objetivo e como esse objetivo ele é bem remunerado? Então, acho que a métrica, ao invés de tentar atingir o máximo, tem um exemplo que o Diego trouxe da Yahoo. Salvo engano, acho que foi em 2008, a Microsoft ofereceu 40 bilhões para comprar a Yahoo, mais de 40 bilhões, acho que era quase 45. Eles recusaram porque eles não acharam a proposta que estava no número ideal. Eles foram vender em 2016 por 4 bilhões. Então, assim, a diferença em 8 anos, né, despencou. Perdeu muito valor. Perdeu muito valor. Então, eu acho que é você ter bem consciente este objetivo, o valor, né, o porquê que você está vendendo, e isso ser a métrica de venda. Não tentar acertar um valor máximo, né? E aqui até para essa pergunta que você fez, de o empresário se perguntando quando é o momento de começar a pensar em um M&A, e sem eu querer pensar no futuro do que vão ser os próximos minutos das nossas conversas, talvez a gente tem 2 pontos muito importantes que a gente gostaria que todos saíssem com isso em mente. O primeiro é a questão do tempo, que a gente já falou. Olhem para essas operações como algo que você está comprando tempo, você está economizando tempo. Mas talvez a segunda, que é essa resposta, o empresário que está se perguntando quando é o momento de começar a pensar no M&A, ele já está atrasado. O que nós pregamos é que todo empresário, independentemente do tamanho do negócio, independentemente do ramo do negócio, ele tem que ter a mentalidade de M&A. Ele fundou um negócio, ele já tem que pensar no M&A. Pô, Diego, mas você está falando então que ele já começa o negócio querendo vender, se casa tentando se separar? Não é isso. A hora que nós falamos de mentalidade de M&A trate a sua empresa para que ela seja cobiçada no mercado. Olhe o que você precisa fazer para, caso apareça uma operação de M&A, você estar pronto. Por quê? Isso significa desde o dia zero, desde a fundação. E óbvio, se já fundou o seu negócio, o dia mais cedo é hoje sempre. Tá? Eu não consigo voltar para trás, mas o que eu preciso ter? Eu preciso ter... tenho sócios diferentes? Poxa, é importante eu ter um acordo de sócios para evitar que tenha litígio, porque se eu estiver no meio de um litígio, dificilmente eu consigo vender. Como que eu tenho que ter organização dos meus contratos? Como que eu tenho que ter uma boa gestão financeira para ter números reais? Eu posso até ter o meu controle gerencial para algum conhecimento, mas eu preciso saber quais são os meus números. Então, ter a rotina de um empresário que está constantemente pensando na empresa estar preparada para o M&A, que significa o quê? Ela estar no seu ápice de organização, de desenvolvimento, de eficiência, é o que vai fazer o negócio se desenvolver. Ainda que este empresário nunca queira vender. Ainda que ele nunca esteja nem aberto a ouvir propostas. Mas ter a mentalidade de M&A faz com que o seu negócio se desenvolva de forma sustentável e gere mais valor para você, vendendo ou não. Legal, legal. Acaba então que a empresa se profissionaliza, né? Se ela está pensando nisso, ela está o tempo inteiro se profissionalizando. E aí você citou 2 pontos. Um ponto, governança, que eu anotei aqui, e outro ponto, a preparação financeira.
O que é isso? O que é a governança? O que é eu me preparar e me profissionalizar com governança? Parece um termo aí de grandes empresas, né? Esse é outro mito que tem, né? Tanto para o M&A como para a governança, que ela só cabe em companhia aberta, que são aquelas estruturas engessadas de conselho, enfim, para coisa muito grande, né? E essa outra batalha que a gente encara, que a governança ela não é só para grandes empresas, ela é também, e é muito, para pequenas e médias empresas. Tem um senso geral, né, muitas vezes, de que pequenas e médias empresas não olham para isso. Já estão olhando. Se a sua empresa não está olhando para isso, talvez você esteja mais atrasado do que você acha. Já tem muita pequena e média empresa se preocupando com isso. A empresa sem governança, ela cresce até um determinado ponto. Acima disso, só com governança, não tem outra forma de crescer, né? E a governança nada mais é do que a organização dos processos dentro dessa empresa, dos cargos, da forma de decidir, enfim, então muito mais do que só instrumentos jurídicos ou estruturas como conselho, ela é a organização até em termos mais simples da empresa e muito vinculada, atrelada às finanças também, né? Porque não adianta a gente só organizar nessa parte dos processos, procedimentos, mas se a gente também não organiza a contabilidade, as finanças, essas duas frentes, elas têm que andar junto. E na governança a gente tem diversos instrumentos, né? E a gente pode aplicar na pequena e média empresa, a gente deve aplicar de forma customizada. Então eu não vou trazer essas grandes estruturas de governança e fazer caber na pequena e na média empresa. Não, a gente é um processo, né? A governança, ela não é algo estático, ela é um processo em que a gente vai aplicando ferramentas, trazendo melhorias para a empresa ao longo do tempo e sempre revisitando e aprimorando esses processos. É um caminho. A gente pode dizer que um bom contrato social e um bom acordo de acionistas faz parte da governança? Com certeza. Porque esse é um dos pontos assim, que eu mais discuto com o empresário. Em geral, o contrato social, muitas vezes, ele não foi feito por advogados, foi feito muitas vezes pela contabilidade. E aí eu tenho grandes contabilidades parceiras, mas não é o papel dela, né? Ela tem outro papel. E o acordo de acionistas, né? Que é uma ferramenta assim, ou o acordo de sócios, uma ferramenta, acho que muito poderosa, né? Para definir alçadas, papéis e responsabilidades, né? O que se espera ali de cada um. Então, quando está isso muito claro, na hora de uma venda, você sabe quem que aprova, qual é o quórum de aprovação. É 50% mais um para aprovar uma venda da empresa ou parte da venda, ou é 75%, né? Então, assim, eu acho que essa ferramenta, pessoal, é algo muito importante. Se você não tem, procurar uma empresa, isso é um insight prático, anota aí, procura um escritório jurídico para rever o seu contrato social e para fazer um acordo de sócios. Isso aí evita brigas futuras, litígios, dor de cabeça, enfim. Não é fácil sair de uma sociedade, já tive experiência nisso, pessoalmente falando, então é algo realmente cansativo. E quando a gente tem bem documentado isso, é legal. E também essa questão, né, desses documentos e essas ferramentas servem muito para uma venda da empresa, essa questão da governança. Né? E o principal é o momento para fazer isso. Tá? Tem clientes que a gente conversa, não, talvez seja interessante você ter um acordo de sócios. Vira e meia a gente ouve a resposta, eu não preciso, eu me dou muito bem com meu sócio. Nós somos amigos, nós somos parentes. Somos padrinhos, né? Todo sócio é padrinho um do outro. Então, o fato é uma frase que a gente fala muito em palestra. Olha, não se conserta telhado em dia de chuva. Se você está no momento de paz com o seu sócio, é o melhor momento que você tem para fazer um acordo de sócios. Por quê? Porque os dois vão conversar abertamente sobre isso, as cláusulas vão ser construídas de forma mais equilibrada, não vai existir um senso de desconfiança de eu já tenho uma briga sobre o assunto A, esta cláusula é para dar mais vantagem para ele e menos para mim. Então, é o melhor momento quando você está em paz. Faça um bom acordo, porque é o que a Amanda falou, por ser um processo, você não precisa mudar do dia para o outro, colocar 50 ferramentas de governança.
muda o seu contrato social, faz ele um pouco mais redondo, faz um bom acordo de sócios. Deixa isso rodar por um tempo e veja as vantagens que você trouxe. A hora que você perceber a vantagem que você tem disso, você vai dar um salto para o próximo. Será que faz sentido eu pensar em um conselho consultivo? Porque conselho de administração é alguém que manda. Vai tomar as decisões estratégicas da companhia. Conselho consultivo não, é um grupo de pessoas que não precisa nem ser interno da companhia, às vezes é até bom que não seja, que entendem do mercado, entendem de negócio, entendem de negócio que não são propriamente são daquele... bons opinadores São bons opinadores que não vão ter a responsabilidade de um conselho que eles de não administração. decidem, eles não vinculam, mas é um centro para você ter boas discussões, abrir a mente. Isso é muito produtivo para o empresário. Quer dizer que eu comecei um negócio que fatura R$500 mil por mês, já vou pensar no conselho consultivo? Talvez não funcione, mas é isso. Coloque camadas de proteção ao longo do tempo. E tendo essa mentalidade, eu preciso sempre me desenvolver o que é melhor para o negócio, depois de uma jornada de alguns anos, vocês vão perceber que a governança ela cabe dentro de qualquer empresa. É aquilo. Ao invés até de falar que não tem a empresa sem governança, toda empresa tem governança. Criou uma empresa, fundou, obteve o CNPJ, tem governança. Pode ser horrível, pode ser a pior governança que existe, mas uma péssima governança já é uma governança. Legal. Você se organiza de uma forma desorganizada. Exato. Quem decide? Tanto faz que ele é diretor, eu sou sócio e ele tem que fazer o que eu mando. Isso é governança. Não é uma boa governança. Então, o que a gente prega é, já que todo mundo tem governança, por que não tê-la de uma forma boa? Legal. Como que é a frase? Não se conserta telhado em dia de chuva. Gostei. E é um ponto também, né? Não sei se... Eu acho que eu ouvi você falando em algum momento. Até para casar, a gente já assina os documentos pensando como que vai ser no caso da separação, né? Então, pessoal, é importante, é extremamente aplicável para pequena e média empresa. Primeiro passo para, lá na frente, eu pensar em vender empresa, eu estabeleci um desenvolvimento corporativo, né, através de uma governança corporativa. E as ferramentas aí, contrato social bem feito e acordos de sócios, são ferramentas extremamente importantes e práticas, né? Legal, muito bom, pessoal. E aqui se permite até para trazer essa questão da pequena e média empresa, para trazer um caso real. A venda de uma empresa por perto de 18 milhões me parece que está dentro deste patamar de uma pequena e média empresa. Então, falar a vida de um empresário, no final da década de 90, ele tinha uma empresa que ele vendeu e colocou próximo de 18 milhões no bolso. Logo depois, ele usou este recurso para criar uma nova empresa, que era uma empresa de pagamentos, vendeu por um valor muito maior, 150, 160 milhões. Com esse recurso, ele apostou em 2 novos negócios. Um se chama Tesla e outro é a parte espacial, é o Elon Musk. No final da década de 90, ele tinha a Zip2. Ele vendeu por 18 milhões. Com esse recurso, ele aplicou em outro negócio, que era o PayPal. E ele vendeu próximo a 160 milhões 2003, 2004, não lembro exatamente a data. E com esse recurso foi a origem do próximo. Então, o momento, o cometa não passa todo dia. Se você tem uma oportunidade de vender, você tem que ter uma análise crítica junto com consultores de o meu produto ou o meu negócio, eu já entreguei tudo que eu, pessoalmente, eu empresário poderia, eu estou num patamar, eu estou num platô, eu tenho mais o que crescer desse negócio. Às vezes o melhor é coloque na mão de uma pessoa que vai conseguir levar isso para frente de uma forma que você não consegue, e com esse recurso você faz um novo negócio, você passa a ser um investidor em anjos, ou seja, olha um monte de startup, coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pode ser que algum dê certo, use o seu conhecimento enquanto empresário para ajudar outros e continue gerando valor. Também a gente não pega, vende e coloca no bolso e vai para casa se aposentar, mas é o momento, um médio empresário, se assim posso dizer, hoje é a pessoa mais rica do mundo. Vendeu em 99 por 18 milhões. Eu acho que a pessoa tem muita ilusão de se eu vender empresa, eu não vou ter o que fazer, né? Porque isso acaba se... Eu acho que hoje as pessoas pensam muito o trabalho, às vezes, como algo, algo pesaroso e tal, e aí tem alguns jovens que vendem empresa e vai tirar um ano sabático. Eu conheci aqui em São Paulo esses dias uma pessoa que vendeu a empresa e ficou 2 anos sabáticos sem fazer nada. O objetivo não é esse, né? O objetivo, de fato, vende e vai para uma próxima atividade, né? E, às vezes, correlata do que você entende. E hoje, muito mais do que no passado, né? Esses dias eu acho que eu falei isso no meu Instagram e até no podcast,
Antigamente você tinha uma loja de bairro, naquela loja de bairro você trazia uma loja de brinquedo ou de conveniência ali, você trazia uma novidade, aquilo se vendia por si só. Hoje não é assim, né? A Amanda comentou o e-commerce, né? A velocidade que as coisas acontecem. Então, a concorrência está muito agressiva. As grandes empresas, o e-commerce, a gente vê, infelizmente, no Brasil, para mim, o varejo está quebrado, né? Então, é hora realmente do empresário cada vez mais pensar nessa realidade, né, pessoal? E aí, quais são as fases, né? A gente falou, acho que a gente acabou falando aqui já de uma fase pré-M&A, que é essa questão da governança, essa questão de estruturar também o financeiro, e isso é algo que a gente tem feito para várias empresas procuram a Supra falando assim, poxa, eu penso em vender minha empresa, não tenho sucessor, a gente fala, não, vamos trabalhar aqui 6 meses, estruturando os números, tendo clareza que em geral o empresário não tem, tendo clareza dos seus números, vamos avaliar aqui com o advogado também como que está, né, a sua estrutura de governança, para depois pensar, ok, isso é uma fase antecipada, mas depois quais são as próximas fases, né? A gente sabe que tem questão de NDA, de contrato de confidencialidade, né? Se eu estou interessado em comprar uma empresa, ou se alguém está interessado em me comprar, qual que é o passo a passo disso? Bom, vamos lá. Então, pensando no mundo ideal, a gente tem a governança, as finanças antes, não é sempre o que acontece, mas quando a gente está falando, vamos olhar agora para a operação em si, né? A operação, normalmente, a gente começa, né? Tem, por algum motivo, esse namoro entre as partes, esse interesse surge, e aí pode ser diversas formas, né? Pode ser que alguma empresa esteja procurando ativamente algum comprador, algum investidor, ou pode ser que, por acaso, tenha surgido esse interesse entre duas partes. Aí o primeiro passo já nessa fase é a assinatura de um acordo de confidencialidade, também chamado de NDA, que é a sigla em inglês, mas é um acordo de confidencialidade para que as partes possam trocar informações que são sensíveis em relação ao negócio, né? Para ver a viabilidade daquela operação ir para frente, né? Aqui a gente já tem um ponto sensível, né? Importante já ter um cuidado. Muitas vezes, assim como o contrato social, as pessoas assinam NDAs padrão sem se atentar para ter maior cuidado de contexto do que está naquele NDA. Já é um ponto de atenção importante, porque são informações sensíveis que vão ser trocadas, e a gente sabe que tem pessoas não tão bem intencionadas, às vezes isso pode ser usado para ter acesso a informações da empresa, não ser de fato uma operação, né, com intenção verdadeira, mas uma forma de acessar informações sensíveis da empresa. Então, esse é a primeira etapa. Na sequência, e aqui falando, né, via de regra, claro que pode ter alguns processos que sejam um pouco diferentes, mas aí a gente vai ter ou um memorando de entendimentos ou já vai para uma auditoria, né? Então, essa empresa, né, que é alvo da operação vai ser auditada pela pessoa que está interessada. O que é isso, né? A pessoa vai analisar todas as informações, uma vez já superada essa fase de tenho interesse, então vai analisar, vai de fato entrar nos livros contábeis, nas informações jurídicas dessa empresa. E aí aqui pode aparecer de tudo, né? Aqui normalmente a gente tem auditoria legal, que é a jurídica, auditoria contábil, auditoria fiscal. Até aqui, né? E aí, de novo, cada operação vai por um caminho. A gente pode ter, antes da auditoria, já a assinatura de um contrato com condições precedentes, que a auditoria pode ser uma delas, para já as partes irem vinculando de uma forma melhor essas obrigações, esses direitos. Então, a gente vai ter a auditoria e pode ser que tenham outras condições precedentes, a depender do negócio, condições que tenham que ser cumpridas para que o negócio, de fato, seja fechado na sequência. Aí a gente tem o fechamento do negócio e a vida pós-M&A. Às vezes as pessoas só vão até aqui e esquecem que tem uma vida pós-M&A, que aí é a integração. De fato, a gente ter, ou se for uma combinação de negócios, a integração dessas duas empresas, das culturas, ou a nova forma, né, de gerir pessoas novas gerindo a empresa que foi comprada,
Em todas essas fases, a gente pode citar aí muitas questões delicadas, né, que podem entrar, assim. Falando especialmente da auditoria, ela é um ponto bastante sensível e muitas vezes, se a gente não tem a governança bem estabelecida na empresa, na auditoria vão surgir coisas bem relevantes e isso pode afetar tanto a operação em si, né, ser uma objeção à continuidade da operação, quanto ao valor da operação. A depender das contingências que sejam identificadas, isso pode afetar o preço da empresa ou afetar alguma retenção de valores que vão fazer frente aí como uma garantia à possível materialização dessas contingências, assim. Então, a governança prévia ela é muito importante porque a gente consegue antecipar contingências que podem aparecer na auditoria. Isso é um ponto bem importante. Assim, a gente tem... É muito engraçado, não é? Mas é muito triste quando a gente faz auditorias, muitas vezes a gente já fez, e a gente descobre problemas na empresa que nem o dono da empresa sabia que existia, né? Então, assim, você vai contar para ele, às vezes, problemas sérios, assim, que surgem na auditoria. Então... ela é bem delicada. E não subestimem as etapas. Tá? É fundamental que quem está nesta etapa com você entenda o que é uma operação. Não faz sentido, por exemplo, se você vai passar por uma cirurgia cardíaca, você ter um dermatologista fazendo essa cirurgia. Ah, mas é só o começo, eu estou fazendo um exame preparatório. Não, você já tem que ter alguém que entenda, de novo, a questão do avião que levou tiro, que saiba os problemas usuais desse tipo de operação. Então, o próprio NDA, o acordo de confidencialidade, isso aconteceu há 2 semanas. É uma coisa simples. Eu pedi para o ChatGPT, eu pedi para a IA fazer e já veio um modelo. Não era um modelo ruim, mas tem coisas que naquele momento já deviam ser previstos, que o empresário não sabendo, ele pediu um acordo de confidencialidade. A hora que você começa a abrir informações sobre o seu negócio, você precisa ter algumas proteções, por exemplo, um não aliciamento. Por quê? Porque essa pessoa que está interessada em te comprar provavelmente vai começar a conversar com pessoas chaves do seu negócio. Ela vai saber quem é o seu diretor financeiro, ela sabe quem é o seu chefe de TI. Se você não tem essa proteção, a pessoa começa a conversar e fala, opa, quem faz o negócio acontecer são essas 3 pessoas. Eu não preciso assinar um cheque e comprar. Abro mão do negócio, no dia seguinte faço uma proposta, contrato, levo eles para um salário 20, 30, 40, 50% maior para o meu negócio e esvazio aquele negócio e trago todo o valor que essa junção de negócios ia gerar. Economizo na compra e trago os funcionários da empresa que eu estou pensando em comprar. Exato. Isso não é algo usual para quem não sabe de todas as etapas de uma operação de M&A, dentro de um acordo de confidencialidade. Então eu peço para a inteligência artificial, faça um acordo de confidencialidade, ela vai te atender. Só que ela fez o que você queria e não o que você precisava. Ter alguém que entenda da operação, que entenda dos litígios que acontecem nesse tipo de operação, que já tenha passado por dezenas de operação, não faz sentido um advogado que não tem a mesma especialidade, ele pode ser um ótimo advogado, pode saber fazer contratos, mas as coisas não são só o que estão no contrato. Os problemas, eles acontecem por outras dinâmicas. Então, tem alguém que entende desta rotina do seu lado para conseguir te ajudar em algo que não é evidente. Exato. Como, por exemplo, no aliciamento no começo. Ou de te dar orientações, olha, neste momento, não abra essas informações. Essa informação vamos deixar para abrir a partir deste momento, porque eu tenho mais segurança que o negócio vai sair. Então, ter essa rotina é fundamental dentro dessas etapas que a Amanda já foi colocando. Legal, legal. E, em geral, qual dessas fases, onde que o negócio para, né? Porque é uma evolução que pode dar certo ou não, né? Então, discutir a possibilidade de uma compra ou de uma venda ou de uma fusão de empresa não necessariamente significa que vai dar certo. É uma conversa que vão ter os contratos ali para proteger, né, por exemplo, esse contrato de sigilo, de confidencialidade, com a NDA. Então, vai evoluindo, né? O valuation, o memorando de entendimento, etc., vai evoluindo. Onde, normalmente, vocês veem que, quando a operação não finaliza, onde que ela cai? É no valuation? É na discussão de valor? Eu quero isso, eu quero pagar aquilo, ou não? Na maioria das vezes, embora aconteça em todas as etapas, ou a mortalidade acontece muito no começo, por uma visão muito diferente das partes em relação ao que é o negócio, o que ele pode gerar,
ou, infelizmente, depois de o negócio já ter sido concretizado. Exatamente o que a Amanda falou na etapa de integração dos dois negócios. Tá? Então, esse é o momento que você falou. Um está querendo muito dinheiro, a visão subjetiva. É natural que se tenha uma visão subjetiva. Mas, a gente entender, e pode até parecer frase padrão, o M&A é um negócio que, se não for 1 mais 1 é igual a 3, 4, 7, dificilmente ele vai sair. Porque o empresário não vai gastar 2 para receber 2 de volta. Então, tá falando que precisa comprar barato? Não, não é isso que eu estou falando. Necessariamente, a hora que eu junto 2 negócios, eu tenho o valor de mercado de um negócio, o valor de mercado do outro, mas eu tenho algo que se chama sinergia. Que é o que você falou. Poxa, a hora que eu juntar os 2, eu consigo diminuir essa equipe, eu não preciso de 2 diretores financeiros. Ele tem uma capacidade maior de industrialização, eu consigo industrializar por um preço menor. Essa sinergia é a diferença entre o preço de que um está disposto a pagar, o outro está disposto a receber, e isso geralmente ele é capturado pelo comprador. Tá? Neste momento, as pessoas têm uma visão diferente, ou acham que ele está tirando vantagem, e ali o negócio não evolui. É a maior mortalidade que a gente tem, é o negócio nem começar a negociação. E o outro é exatamente pós-operação. A gente pode trazer exemplos públicos, não estamos envolvidos no caso, mas Asas, companhia aberta, junção de marcas de roupa, Hering e Farm, é público que existe hoje disputas internas, visões diferentes de gestão, faz sentido, juntamos, agora vamos separar, qual que é a visão que eu tenho em relação a essa marca, vou internacionalizar, vou vender só essa. Então, se juntou, mas não bateu o mesmo santo. E está dando atrito e isso faz perder valor de mercado. Então, são os 2 momentos que a gente vê mais tendo problemas ou corrosão de valor dentro de uma operação de M&A. É legal isso, porque é um ponto que eu estava discutindo, a gente tem aqui alguns parceiros, né, em São Paulo, Belo Horizonte, são boutiques de M&A. Né? Então, hoje na Supra a gente participa, porém de pequenas empresas, né? Então, se a empresa já é uma empresa média, faturando de 100 milhões ano, enfim, a gente precisa de ter um parceiro que é especialista e faz só isso na parte financeira, além, obviamente, do jurídico, né? Como vocês fazem. E um dia eu ouvi de um parceiro algo bem interessante. Ele falou, olha, uma das principais cláusulas de um contrato é, se der errado, como que eu saio da operação? Né? Então, e aí eu trazendo, por exemplo, para a Supra. Se a Supra faz uma fusão com uma outra empresa, e aí se isso não deu certo, como que eu aciono um botão de emergência ali para eu realmente sair daquela operação? Você pode sair, mas não pode trabalhar com nenhum cliente, com nada. Poxa, mas aí eu morro de fome, que eu só sei fazer consultoria, o que eu faço da minha vida. Não, então... Se eu precisar apertar esse botão de emergência, eu posso pelo menos levar os clientes que eu estou atendendo. Enfim, e isso me marcou muito, né? Essa importância. Então, acho que não tem como. Fazer esse processo sozinho, uma coisa a gente tem que ter certeza, vai dar merda. Vai. Precisa de um advogado do lado. Um advogado especialista, na verdade, não um advogado aventureiro, um advogado generalista, né? Que aí não é o caso. Eu acho que eu só queria voltar em um ponto que a Amanda falou sobre auditoria, sobre diligência. E esse ponto, pessoal, é extremamente importante porque ali você mapeia, né, essas contingências que ela falou, né, e aí é um termo que acho que é bonito e talvez até usa mais no ambiente jurídico, mas são os riscos. Então, quando a Amanda, o Diego chega ali na empresa, vai avaliar, né, fazendo auditoria, você já teve aqui funcionário que você não assinou carteira, esse funcionário pode entrar na justiça, né, contra a empresa em determinado momento, você teve uma época que você não pagou os impostos, então isso aqui pode dar um certo problema, você sonegou, então vai mapeando, seja um passivo também até ambiental de alguma coisa, então vamos mapeando vários passivos para falar assim, olha, a empresa vale X, vale 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões, ok. Só que existem esses passivos. E aí, o que eles fazem? Eles separam esses passivos para que a empresa seja, o comprador pague um valor menor e se esses passivos em X anos não se realizarem, 5 ou 10 anos, o comprador termina de pagar esse resto. Então, é como se ele colocasse num cofre ali aquele dinheiro para esperar acontecer. E aí tem um ponto também interessante nesse assunto,
Esses dias eu estava ouvindo sobre esse assunto e pensando aqui, né, nesse papo que a gente ia ter, e uma pessoa falou algo bem interessante, falou assim, muitas vezes o empresário se preocupa com curto prazo, né, que tanto na Supra quanto na Roque Advogados eu sei que a gente prega diferente disso, né, a gente prega a visão de sustentabilidade de longo prazo. E se preocupando em curto prazo, o que ele faz? Ele abre vários CNPJs, ele contrata os funcionários como PJ, muitas vezes não como CLT. Então, ele vai fazendo várias artimanhas para que ele tenha lucro de curto prazo, só que isso para geração de valor, para o valuation da empresa, isso prejudica. Ele está fazendo um negócio, né, é uma casa sobre a areia, né? Então, como trecho bíblico, né, que fala sobre a casa, sobre a rocha ou sobre a areia, você está construindo sobre a areia, é um negócio frágil, o meu negócio dá 10% de lucro, ok, mas passa seus funcionários para CLT ao invés de CPJ, ao invés de você ter 5 CNPJs, fica com um CNPJ só. Então, se você for eliminando todas essas disfunções, o negócio dá zero de lucro ou dá prejuízo. Então, poxa, você não está construindo um negócio sustentável, um negócio de longo prazo, né? Então, realmente, e aí você está prejudicando o valuation da empresa. E aí, pessoal, quais que são os riscos que vocês enxergam, assim, os riscos contratuais mais comuns nesse tipo de operação? Nossa, tem alguns, né? Eu acho que tem um ponto que você já citou, que é bastante importante, que são as formas de saída, né? Formas de saída e barra consequências. Então, essa estrutura, a estrutura contratual pensada também para isso. E se não der certo? Né? E muitas vezes os contratos não têm, né? Às vezes tem, enfim, advogados, pessoas que têm menos experiência e elas se dedicam só a regular ali as condições comerciais do negócio no contrato. E o contrato vai muito além disso, deveria ir muito além disso. Então é muito importante pensar, a gente muitas vezes brinca, eu e o Diego, a gente está sempre pensando no que vai dar errado, assim. Constantemente a gente olha um contrato, olha uma negociação, a gente é treinado para isso na faculdade, ao longo da carreira, pensar em tudo que pode dar errado. O contrato, né, por definição, ele nunca vai ser completo, né, definição econômica, inclusive, não existe contrato completo, mas a experiência ajuda com que a gente consiga redigir contratos que ainda não prevejam todas as hipóteses, eles tenham mecanismos para lidar com situações que surjam depois. Eu citaria, acho que esse é um ponto bem delicado em contratos, e cláusula de earn-out é sempre delicada também, porque se ela não for muito bem redigida, muito bem alinhada, é uma cláusula que dá bastante problema. Então, eu acho que, na minha visão, são essas duas principais. Legal, só para a gente traduzir, né? O que é o earn-out, pessoal? Se vocês pudessem explicar. Você quer o jeito certo ou o jeito que a gente imagina? Eu quero falar na linguagem popular. Na linguagem popular, para todo mundo entender, earn-out é a parcela do preço que você não recebe agora e coloca condições que você nunca vai receber no futuro. Por que esse jeito pessimista? O earn-out eu tenho uma operação no qual a gente falou, cada um tem uma visão do negócio, quanto vale. Eu falo, não, mas esse negócio vai faturar não mais 30 milhões por ano, ele vai faturar 70 milhões por ano. E quem compra fala, imagina, é 30, mas vai chegar no máximo 35. Então eles falam, vamos fazer o seguinte, eu vou analisar, eu vou fazer um valuation, um pedaço eu te pago agora e outro pedaço eu vou condicionar a este faturamento de fato acontecer. Para que isso aconteça, dificilmente eu vou falar, poxa, mas por que eu vou deixar você fazer o faturamento que vai gerar o meu preço? Então eu vou continuar no negócio. Então eu vendi e eu continuo como diretor comercial, a função que o seja. Só que ao mesmo tempo quem comprou fala, poxa, eu vou deixar essa pessoa tomar conta sozinha, o negócio é meu. Ali você começa a criar uma disputa de eu preciso ter liberdade para gerar esse faturamento. Quem comprou fala, eu não posso te dar liberdade total porque você pode gerar um faturamento que ele não é recorrente, que ele é baseado em clientes que vão só ter esse contrato amanhã ou gerou um faturamento que não tem liquidez. O earn-out é a parcela do preço que viabiliza muitas vezes um negócio porque você diminui o cheque que eu tenho para fazer na largada. Mas a gente vê ele acontecendo de forma muito recorrente como uma fonte de litígio. A despeito dessa brincadeira que eu falei, ele é um instrumento interessante desde que você o desenhe de uma forma muito objetiva, mensurável e reduza, dentro desse exercício que a gente fala de futurologia, as chances de um lado ou outro
manipularem, fazerem Exato. sacanagem, se aproveitarem de uma outra situação. Ou seja, é o preço diferido. É Legal. o preço, e não é só o diferido Condicionado, parcelado, não é que eu tenho a Condicionado, receber 20 milhões, vou receber 10, 5 e 5. Eu sei que 10 é garantido, os outros pode acontecer ou não a depender de alguma condição. Eu preciso detalhar muito bem quais são essas condições, quem apura, o que pode afetar ou não, qual controle um tem, qual liberdade eu tenho. É muito difícil fazer isso. Acontece, a gente já viu ótimos exemplos dessa operação acontecendo com earnout e a pessoa recebeu um ótimo earnout no futuro, mas quando faz só corrido para vou economizar o tamanho do cheque, geralmente isso é fonte de litígio no futuro. Legal. Então, o contrato, né, de compra e venda ali, a cláusula mais importante para você que está ouvindo é o earnout, que você precisa ter total segurança, ter muito apoio jurídico para não errar. Eu acho que é interessante e sempre foi a cláusula que eu achei mais interessante quando eu estudei, fiz pós, né, nessa área de M&A, porque realmente, como vocês falaram, viabiliza a transação. Então, o empresário que fatura ali 1 milhão mês, né, tem, por exemplo, ali 200 mil de margem por mês, 2 milhões no ano e está vendendo negócio a 10 milhões, por exemplo. Então, ele está vendendo a 10 milhões e quem está comprando acha que vale só 5. Poxa, então alguém quer pagar 5 e quem está vendendo quer pagar 10. Né? Quem está vendendo quer receber 10. Então, como eu resolvo, né, isso? Eu coloco essa cláusula que é tipo um gatilho, que ele vai ser acionado se a empresa cumprir determinados requisitos de crescimento, de faturamento, de margem. Então, inicialmente você vai receber um cheque, né, menor, mas se aquilo acontecer, vai destravar esse gatilho. Porém, se não bem escrito, isso aí vai dar problema, vai dar briga, vai dar talvez justiça, né? Então, é uma cláusula muito rica, porém, se não tiver bem desenhada, é fonte de problema, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Legal, excelente, pessoal. E aí, e quando um sócio, por exemplo, ele está querendo vender o negócio e o outro não, como que a gente resolve isso? Eu já passei por alguns casos assim, com clientes nossos, né? E existe uma forma ali de um convencer o outro, de ter um meio do caminho? Bom, como a gente falou, né? O melhor é que você já tenha um bom acordo de sócios, tenha um contrato bem estruturado, porque a gente tem cláusulas que a gente pode colocar exatamente para evitar essa situação, que é muito comum quando você tem um sócio muito pequeno, ou seja, tem 5%, 2%. Quando alguém chega interessado em comprar 100% do negócio, ele entende que 98% quer vender e ele é o fiel da balança de se eu falar não, eu melo a operação inteira. Bom, então talvez eles vão estar dispostos a me dar mais dinheiro, porque ao invés de eu receber 1 milhão pelo meu, eu vou receber 1,5, 1,800, porque isso diluído nos outros 98 é um pouquinho só que eu tiro de cada um. Então eu, de certa forma, eu torno-os refém do meu percentual para falar, se você quiser que eu aceite, porque se eu não aceitar a operação não sai, você tem que pagar um pouco mais. Isso acontece, muito frequente. Então, ter um bom acordo de sócios, um bom contrato social é um excelente caminho. Infelizmente, a venda de uma empresa é o desfazimento de um patrimônio. Eu tenho cotas, eu tenho ações de uma empresa. Se você não tem uma obrigação contratual para fazer com que essa pessoa saia, seja obrigada a vender, que é o que a gente fala do drag along, é a obrigação de venda conjunta. Se chegar uma proposta de 100%, posso colocar acima de X de valuation, todos são obrigados a vender. Se eu não tiver, é pouco provável que você consiga forçá-lo a vender uma coisa que ele não quer vender. Então, de fato, você está desprotegido se não tem um bom acordo de sócio no contrato. Ah, mas posso ir para um caminho de litígio, ele está abusando. Aí começa a briga dentro da sociedade, eu vou te excluir porque você está fazendo algo não relacionado à venda, mas ruim para a sociedade. Aí começam a ver formigas como se fossem um elefante. E isso começa a virar briga. Só que quando existe briga entre sócios, quem mais sofre não é o sócio, quem mais sofre é o negócio. Então a empresa, vocês param de olhar para o negócio, param de pensar no crescimento e começam a gastar recursos na briga, tempo na briga, então é o fundador, é o CEO, olhando para a solução da vida do sócio. Então
tenham um bom contrato social, tenham um bom acordo de sócios, porque isso vai impedir que vocês tenham um problema lá na frente. E possivelmente o comprador vai correr nessa hora, né? Quando é identificado que tem um problema entre os sócios, que tem um sócio que não quer vender, quem que vai ficar esperando isso se resolver, né? Se não tem um bom contrato social, um bom acordo de sócios que regule, e como a gente falou, né, que essas regras têm que ser feitas, né, não em dia de chuva, né, em dia de sol, porque normalmente elas são feitas de forma mais equilibrada quando a gente está falando em uma hipótese que é distante, que não tem ainda nada próximo de concretizar, então elas são feitas de uma forma mais equilibrada e justa. Se a gente não tem isso na hora do conflito, aí para resolver ou vai ser briga, ou alguém vai ter que colocar dinheiro na mesa mais do que estava esperando para resolver isso. Mas, muito provavelmente, o comprador não vai esperar. A gente já viu bastante operação frustrada porque algum sócio minoritário ou não, mas algum sócio não quis vender e o negócio era bom, né? Então, isso acontece e o problema é muito difícil de ser resolvido na hora que ele acontece. Tem que ser solucionado, já tem que ser endereçado muito antes. Legal, pessoal. A gente já passou aqui de 1 hora, eu tô, assim, gostando e aprendendo muito esse bate-papo, assim, realmente enriquecedor, e eu acho que é legal a gente estar traduzindo um assunto que é um assunto que parece muito complexo, né, trazer ele um pouco para a realidade das pequenas e médias, né? A título de exemplo, para quem está em casa, a gente já participou na Supra de pequena indústria de alimentos, né? Então de venda de parte da empresa, a gente já participou de grupo de escolas, né? Então um grupo de algumas unidades de escola, a gente já participou de processo desse tipo e tem participado no ramo de hotelaria ativamente de processos que deram certo e outros que ficaram pelo caminho ali a negociação e outros até que aconteceu a negociação e depois deu errado, que faz parte também, né? A gente às vezes acerta, né? Às vezes erra o empresário, mas de fato ele precisa tá nisso. E eu acho que é legal para todo mundo pensar que no ponto que a gente falou da consolidação do mercado. Eu acho que é legal a gente citar alguns exemplos aqui. O ramo de saúde, né? A gente tem consolidação, então a gente tem, por exemplo, oncologia, oncoclínicas comprando um monte de clínica, né? Clínica oncológica. No ramo de exame de imagem, fertilização in vitro, né? Então, tudo isso no ramo médico. No ramo de hotelaria, a gente vê também várias consolidações, farmácia, pet shop. Então, vários ramos estão se juntando, né? Então, quem não se juntar, muito provavelmente vai ficar para trás. É algo importante do empresário pensar. E aí, pessoal, para a gente caminhar aqui para o final, o que eu queria saber? Existe algum ponto sem volta na negociação? A gente vê que empresário, em geral, ele é afoito na negociação e na conversa. Por quê? Porque ele é um executor, ele é um realizador, né? E, às vezes, ele faz alguma coisa que, às vezes, ele não deveria ter feito ali no início da negociação. O que pode ser um ponto sem volta, que se ele falou aquilo, ou se ele discutiu aquilo, às vezes já não dá mais para voltar atrás? Bom, eu sei que você repetiu, mas um ponto sem volta é você não estar preparado no momento que a oportunidade aparece. Porque, de fato, se você está bagunçado, desorganizado, não tem os números, não passa confiança no que é a sua empresa, a chance de um interessado olhar, se afastar e passar um outro interessante na frente dele, falar, eu ia comprar a empresa da Amanda, ela não está preparada, eu vou comprar a empresa do Wendel, é muito grande. E talvez não tenha mais um mercado para você fazer uma operação. Então, o primeiro ponto sem volta é não subestime a chance de um cometa passar de um dia para o outro. Porque ele passa, e se você não estiver preparado, pode ser que ele não passe novamente. Então, esse é o que a gente já vem discutindo por aqui. E o principal que está um pouco relacionado com as negociações é a questão da transparência e honestidade. Se você começa uma operação mentindo, o meu número é A, o meu número é B, escondendo informação, não dando documento, quem está comprando sente a falta do documento. É normal eu saber como a empresa funciona, quais são os documentos, quais são os problemas. Essa insegurança é um ponto sem volta, porque ou bem a operação não vai para frente por falta de confiança, ou quem está comprando vai ter tanta insegurança que o contrato vai ser muito mais rígido,
muito mais duro do que deveria ser, exatamente para que essa pessoa consiga se proteger. E a hora que eu começo a fazer um contrato muito mais duro, talvez quem está vendendo fala, um contrato desse, ele é abusivo, eu não quero fazer. Mas a abusividade desse contrato, ele está diretamente relacionado à falta de segurança que o comprador teve em relação às informações que você estava passando. Então, o que a gente pode falar ao máximo você pode querer vender, pode precisar vender, lógico, a gente precisa sempre analisar situação por situação. Mas se você só tem o interesse de vender, faça da forma correta. Não tente tirar essa vantagem, porque isso pode inviabilizar o negócio e aí o mercado vai ficar sabendo. Tá? Não tem como. Eu sei que eu posso ter um acordo de confidencialidade, mas é uma empresa que tentou passar por uma operação de M&A e não deu certo, algo errado aconteceu por lá. E eu adicionaria mais um ponto, que é a negociação, é um ponto que a gente comentou já um pouco, a negociação sem assessor. O que a gente vê muito, né? Às vezes a negociação chega para a gente já na fase do contrato. Negociamos, faço o contrato, né? Sobra para o advogado escrever, traduzir de forma jurídica. E aí a gente começa a olhar os pontos que foram negociados e a gente começa a colocar para a pessoa, né, todos os riscos atrelados a determinadas condições que foram negociadas e que ela não sabia porque, obviamente, às vezes é a primeira operação que ela está fazendo na vida. E aí a gente começa a trazer os riscos, tudo que está envolvido, e quando ela vê, ela se dá conta que não é uma boa negociação, que poderia ter sido feita de outra forma, só que aí não tem como voltar, às vezes, mais para trás. Né? Não tem, porque a outra parte não vai aceitar. Às vezes um pequeno médio está negociando com alguém grande para vender, que tem experiência, que sabe que essa pessoa não é tão acostumada. Que colocou até de certa forma, uma pegadinha ali, Exato. né? Isso pode, de fato, acontecer. Exatamente. Né? E aí é muito difícil, né? Traz um estresse grande, não é impossível. Várias vezes, né, a gente consegue renegociar pontos, mas naturalmente isso traz um estresse para a negociação. Então, dá aquela lombada na negociação e às vezes até algo um pouco maior que pode impedir o prosseguimento. Então, de novo, assim, é muito importante estar bem assessorado desde o dia zero para que você já tenha isso em mente e já negocie de uma forma mais equilibrada, né? Mais favorável, não caia nessas pegadinhas. Legal. E eu vejo isso na prática, né, trabalhando com vocês aí em algumas discussões que a gente tem tido, clientes em comum, como que vocês conseguem enxergar cenários muito além do usual, né? Existe o que o empresário enxerga, que em geral ele é muito otimista, e aí a gente entra com a consultoria financeira, que a gente considera uma visão que amplia um pouco mais o universo. Mas quando chega vocês, né... É catástrofe. Acaba que se o empresário é otimista, o advogado é pessimista, né? Talvez. Realista. Ou realista, né? Eu acho que todo mundo se diz realista, mas eu acho que de fato é enxergar o além, né? Olha, pode acontecer isso, aquilo... Então, é uma visão muito mais ampla de alguém que está fazendo isso. Então, essa questão do dia zero, eu acho que é extremamente importante. E sobre também o ponto que você falou, Diego, da honestidade. Eu acredito que sim, tem que ser honesto, só que a gente tem que ter cuidado com qual momento falar cada verdade, né? Então, na primeira reunião, eu vou falar o faturamento, vou falar o meu lucro líquido, vou falar o problema que eu tenho com minha sogra, o problema que eu tenho com meu sócio, vou falar, enfim, de vários problemas ali, né? Como que minha cozinha tá bagunçada. Poxa, peraí, eu tenho que saber qual é o momento certo de falar. E o empresário, ele simplesmente, numa negociação, um termo que a gente usa, que talvez é um pouco inapropriado aqui, mas na prática ele assinou um NDA, né, um termo de confidencialidade, ou às vezes até sem assinar, ele se despe, ele tira a roupa e fala assim, aqui ó, tô aqui. Não, peraí, não é assim. Esse é o primeiro passo, né? É o início de um namoro para dar um casamento. Então, não é na primeira reunião, no primeiro encontro que você vai tirar a roupa, vai falar de toda a empresa, vai deixar tudo transparente. Então, tem que saber o momento de falar e nunca mentir, né? Porque a mentira em si,
ela quebra essa confiança que você citou, né? Acho isso extremamente importante. A honestidade, ela não é sincericídio. No final das contas, é isso. É um pouco até o que a gente falou na questão. Rapaz, mas você tem tanta frase, hein? Fazer tem. Vou fazer um Instagram assim, frases do Diego Pode Falcão. Honestidade não é sincericídio. Mas é o que a gente falou, é o momento de falar da forma como você montou. E o que é importante, por exemplo, no escritório, nós não atuamos apenas na ponta compradora, não atuamos apenas na ponta vendedora. A hora que a gente tem experiência dos dois lados, se eu estou vendendo, eu sei exatamente quando o comprador vai ser o ponto de não retorno dele de ter recebido alguma informação. Eu não preciso entregar antes. Então eu consigo esperar, porque se eu der antes pode gerar algum estresse diferenciado. Então ter alguém que entende a dinâmica, principalmente com a visão dos dois lados, é muito importante para não entregar algo antes, não entregar algo depois, para as coisas aconteçam no ritmo que deveriam acontecer, para aumentar as chances de uma operação ser bem sucedida. Legal, excelente. E aí, pessoal, agora realmente, de fato, caminhando para o final aqui, por mim, né, eu acho que tem muito assunto, é um assunto que eu amo, M&A, mas queria pedir vocês para a gente finalizar aqui uma dica prática para o pequeno empresário, e eu estou falando pequeno mesmo, né, o cara que fatura de 300 mil mês, 500 mil mês, 1 milhão mês, o que ele pode entender, né, aplicar de tudo que a gente falou aqui ou do conhecimento de vocês no dia a dia do negócio dele? O que eu diria, o que a gente vem falando aqui tenha a mentalidade do M&A. Tá? Não ache que uma operação, e de novo, não vou nem falar do M&A, que uma operação de compra, de venda, de uma combinação de negócios, uma parceria, ela é algo inatingível para você. Tá? Toda empresa pode ser uma potencial participante de uma operação para ganhar tempo, para comprar tempo. Seja o tempo de eu vou receber o dinheiro antes porque eu vendi o meu negócio, eu não preciso esperar 50 anos para ir recebendo pouquinho em pouquinho lucro, ou seja, o tempo de comprar, consolidar mercado, expandir. Porque a hora que você tem essa mentalidade de M&A, ainda que você não venda, isso já vai gerar valor para o seu negócio. Então entendam que toda essa preparação, eu falo, eu não vou acordar no sábado pensando, acho que eu quero correr uma maratona. Vou colocar o tênis e ir para o Parque Ibirapuera correr 42 quilômetros. Eu preciso passar por uma etapa de treinamento, acompanhamento médico, mudança nutricional, dormir melhor. Então, eu passo por determinadas etapas que ainda que eu desista de correr uma maratona depois de 3 meses, isso já trouxe benefícios para a minha saúde. Então, entendam que essa mentalidade de M&A, ainda que você tenha acabado de fundar o seu negócio, não vou nem falar de tamanho, talvez eu falar de momento também. Ainda que eu acabei de fundar, pense em ter a sua empresa vendável, porque isso vai gerar apenas benefícios para você. Ela só vai gerar organização, vai gerar eficiência, vai gerar confiabilidade para o seu fornecedor, para os seus empregados, para os diretores que um dia você vai precisar trazer, porque você não vai trazer alguém do mercado que ele vai olhar e falar, nossa, mas a sua empresa é uma bagunça, porque eu vou colocar o meu CPF como uma responsabilidade por uma empresa que está tão bagunçada, que não passou por determinadas etapas de profissionalização, e profissionalização não quer dizer tirar o dono. Significa ter processos muito claros, processos decisórios, organizacionais. Então, a maior dica que a gente dá é pense desde o começo. E você não precisa ter um caminhão desde o começo. Um bom contrato social já é um primeiro passo. Um bom acordo de sócios é um bom passo. Pensar numa forma de decisão. Olha, isso o diretor pode fazer a partir daqui. Ele precisa de uma aprovação do sócio de forma muito clara. Isso já vai trazendo vantagens para vocês. Então, se preparem para essa maratona, porque a saúde de vocês vai melhorar. Saúde financeira, saúde jurídica, a sua visão no mercado. Legal. Eu acho que é exatamente isso. Acho que a governança, né, isso que a gente falou, acaba sendo naturalmente o primeiro passo para o empresário entrar nesse mundo, começar a conhecer essa outra linguagem, essas outras dinâmicas para além da empresa dele. Porque normalmente o empresário, né, que cria, que empreende, ele sabe muito de vendas, ele sabe muito da operação dele, mas ele não sabe muitas vezes tanto de finanças, tanto da parte de governança. Então, acho que começar a se letrar nesses assuntos, trazer isso para dentro da empresa é o primeiro passo para ter contato
com esses temas, e aí é tudo que o Diego falou, né? Isso naturalmente vai levando a essa preparação, você vai arrumando a casa, né? Vai arrumando a casa não só para receber a visita, mas quando você arruma a casa, você flui melhor nela, você consegue se desenvolver mais. Então, às vezes, olhando para esse objetivo do M&A e caminhando, né, traçando esse caminho, você, às vezes, o resultado vai ser não vender a empresa, mas ter uma empresa muito melhor, porque você arrumou ali o que precisava e trouxe valor, e não só, né, valor filosófico, mas também o valor financeiro para dentro da empresa. A governança, umas finanças bem estruturadas trazem valor financeiro também para a empresa. Legal, pessoal. E eu queria complementar um ponto aqui do que vocês falaram. Nem sempre é vender a empresa como um todo. Às vezes você pode fazer isso em 2 parcelas. Vende 10% da empresa para um investidor ou 20%, só aí você já vai profissionalizar. A gente tem vários casos dentro da Supra, assim, que a empresa foi vendida só parcialmente, e aí você profissionaliza antes de vender, até determinado grau, e depois de vender uma parte, você vai precisar dar mais transparência, vai precisar prestar conta, né? Fazer o que a gente fala de accountability, enfim. E com isso, você, de fato, vai subir alguns degraus na sua organização, na sua profissionalização. Algumas das empresas que a gente já ajudou, depois de vender, ela acelerou muito o nível de profissionalização. E hoje não tem espaço para empresa que não é profissional no mercado. Empresa que não é profissional, ela está sobrevivendo e muito provavelmente vai ser a empresa que vai quebrar no futuro. Então, realmente, vender uma parte é um degrau importante. Pode ser algo que vai mudar algumas chavinhas aí na sua cabeça e na sua empresa. E aí, pessoal, a gente chegou ao final. Quero agradecer a vocês e você que assistiu. Obrigado aí pelo seu tempo. A gente espera ter contribuído aqui. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos empresários para a gente poder falar mais desse tema. E muito obrigado, doutor Diego, muito obrigado, doutora Amanda. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Passou tão rápido, né? Passou rápido. Não, mas foi muito bacana. Queria agradecer a você pelo convite. Foi ótima essa conversa. E portas abertas para continuá-la pelas próximas horas. Legal, muito obrigado, pessoal.